A paz do Senhor para meus queridos, amados irmãos aqui do canal Semeando a Fé. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o presbítero Francisco de Assis. Que Deus venha abençoando grandemente a vida de todos vocês. Para você que não é inscrito nesse canal, que visualize esses vídeos, se inscreva aí, deixe o seu like, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Para você que já é inscrito nesse canal, meus queridos, amados irmãos, deixa aí o seu like nos vídeos, porque seu like é muito importante, meus queridos irmãos. É importante que você visualize os vídeos, mas é importante também que você deixe o like nos vídeos para o crescimento aqui do canal. Seja um evangelista, seja um apoiador aqui desse canal, meus queridos amados irmãos. Comente aí nos vídeos. E que Deus venha nos dando força para nós vencer, meus queridos amados irmãos. Eu vou deixar aqui uma palavra que se encontra aqui no livro de Mateus, seu capítulo 21, seu versículo 28, meus queridos irmãos. A parábola dos dois filhos. Nós vamos saber qual o tipo de filho que nós se enquadra na presença de Deus. Aquele filho que obedece, meus queridos irmãos, ou aquele filho que desobedece ao nosso Deus. A palavra do Senhor vem dizer que achava um homem que tinha dois filhos. A palavra do Senhor vem dizer que esse homem chegou até o filho mais novo e falou: filho, você vai trabalhar hoje na vinha. E a palavra do Senhor vai dizer que este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. A palavra do Senhor que está falando que o pai chegou ao primeiro filho aqui e falou: filho, vai trabalhar na vinha. E esse filho respondeu para o pai que não ia, mas depois se arrependeu e foi. Meus queridos, amados irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer que o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Ou seja, um falou que não iria, mas depois se arrependeu e foi. Meus queridos irmãos, outro falou que iria, mas depois não foi. Meus queridos irmãos, e a palavra do Senhor vai nos dizer que qual dos dois filhos fez a vontade do pai. O Senhor Jesus falou aqui: o primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhe a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Aqui, meus irmãos, dentro dessa parábola, a parábola que é uma comparação de uma história. Muitas vezes Jesus usava fenômeno da natureza, Jesus usava pessoas para fazer ilustrações, para fazer comparação. E aqui nessa parábola, como não é diferente, Jesus usou aqui três pessoas, que foi o pai e os dois filhos, para ilustrar a importância que todo ser humano nós temos de se arrepender dos nossos maus caminhos, meus queridos irmãos. E aqui já no versículo 31, a palavra do Senhor é bem clara: qual dos dois fez a vontade do pai? Foi o primeiro, porque, meus queridos irmãos, ele disse que não iria, mas ele se arrependeu e voltou atrás da sua palavra. Então o Senhor, que Jesus quer que nós se arrependa dos nossos maus caminhos, meus queridos irmãos. Jesus, diga-lhe a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus estava falando ali para todos, que ele estava ensinando ali, que as prostitutas, que os publicanos, que eram os pecadores, e as prostitutas estavam entrando primeiro no reino de Deus, porque eles ouviam, meus queridos irmãos, e aceitavam a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor limpava os corações, e os pecadelos eram perdoados, era jogado no mar do esquecimento. Eles estavam alcançando a misericórdia de Deus, e eles estavam alcançando a sua salvação, meus queridos irmãos, os publicanos e os pecadores. Porque veio um primeiro aqui para a terra, meus queridos irmãos, que foi João Batista, para preparar o caminho do Senhor, meus queridos irmãos, para batizar, meus queridos amados irmãos, com o batismo do arrependimento ali nas águas do Rio Jordão. Ele pregava ali no deserto para as pessoas, meus queridos irmãos. E aqui dentro dessa ilustração aqui dessa parábola, o Senhor Jesus quer mostrar, porque João veio para ali mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isto, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Creram em Jesus, meus queridos irmãos. Ali, Jesus, com a sua sábia sabedoria que veio do alto, subindo no trono, meus queridos irmãos, ele pregava ali para todos, os publicanos, os pecadores,
para as prostitutas, aquelas meretrizes, meus queridos irmãos. E eles creram na palavra de Deus, e alcançou a misericórdia de Deus, e alcançou a salvação de Deus. E muitos ali dos perversos, dos fariseus, dos mestres da lei, meus queridos irmãos, que dizia ser conhecedor da palavra, mas não conhecia o nosso Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, porque o nosso Senhor Jesus, ele veio aqui na terra para falar que ele não faz acepção de pessoa, que toda alma é preciosa para ele, meus queridos irmãos. Não importa de que classe da sociedade que você está situada, você é uma alma preciosa para o nosso Deus. O Senhor Jesus, a quem o mundo rejeita, o nosso Senhor Jesus, ele acolhe. Se chegar até Jesus, se aceitar a palavra de salvação, meus queridos irmãos, essa palavra que está sendo aqui pregada é uma palavra verdadeira e eficaz, que João Batista, na era dele, pregava e batizava as pessoas com o batismo do arrependimento. Falava, arrependei-vos, que é chegar do reino dos céus, como nós pregamos aqui, meus irmãos, para as pessoas se arrepender dos seus maus caminhos e se chegar a Jesus, se chegar a Jesus através da graça, meus queridos irmãos, graça que é um favor imerecido, meus queridos irmãos, graça que nenhum de nós merecia, mas o nosso Deus, ele olhou para o mundo com tanto amor. O Senhor Jesus nos amou, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênico, ou seja, o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, meus queridos irmãos, porque o nosso Redentor, ele vive e reina para todos sempre, meus queridos irmãos, mas ele requer de mim, requer de você o arrependimento. O arrependimento é afastar daquilo que desagrada ao nosso Deus, das práticas malignas do mal, do pecado, do engano, meus queridos amados irmãos, e que Deus venha abençoando grandemente a vida de nós todos, amém?